Ladies and gentlemen, the four finalists are the finalists. Fala pessoal, a semifinal do Mundial de Clubes, do Super Mundial, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA está definida. Teremos aí Fluminense, Chelsea, Real Madrid e Paris Saint-Germain buscando uma vaga na grande final da primeira edição desse torneio em 2025, realizado nos Estados Unidos. Então hoje tivemos as duas partidas do lado direito da chave, nas quartas de final. Então dois confrontos europeus, o PSG vencendo por 2-0 o Bayern de Munique e o Real Madrid vencendo por 3-2 o Borussia Dortmund. Dois jogos com muito entretenimento e emoção até o final. Não foram vitórias tranquilas, apesar do placar de 2-0 fazer parecer isso para o PSG. Ele teve dois jogadores expulsos, o Real Madrid teve um jogador expulso no final e o jogo do Real Madrid realmente estava bem controlado. No final o Borussia conseguiu ameaçar o empate, mas não chegou a alcançar. E é isso, PSG e Real Madrid se enfrentaram. Do outro lado, Chelsea e Fluminense, a possibilidade de ter um brasileiro nessa final. O único time não europeu a chegar entre os quatro finalistas foi o Fluminense. Eu já falei muito sobre o jogo do Fluminense ontem contra o Al-Hilal. Teríamos um time entre os semifinalistas que não seriam europeus. Caso o Al-Hilal vencesse também, seria um time árabe. Mas que bom para o futebol brasileiro que tenha sido o brasileiro, que tenha sido o Fluminense. O Palmeiras poderia ter ido. Nossa. O Palmeiras poderia ter ido também, mas não conseguiu superar o Chelsea. Então, vou começar falando de PSG e Bayern de Munique. O jogo começou a 1 da tarde no horário de Brasília, lá em Atlanta, no estádio Mercedes-Benz. Estádio coberto, então se tivesse aquele problema dos raios, o jogo não seria interrompido. E foi um jogaço como era prometido. Prometeu muito e entregou tudo. Entregou entretenimento, entregou emoção. Tivemos uma cena triste, que foi a lesão do Musiala. Deve perder toda a temporada e talvez até a Copa do Mundo de Seleções do ano que vem. É possível que o Musiala fique fora dela também, porque se ele se recuperar a tempo, provavelmente ele não vai ter jogado pelo Bayern na temporada. E é uma cena muito feia de ver, né? A gente viu ali o Donnarumma sendo o culpado no lance, entre aspas. Não foi de propósito, lógico, assim como não foi de propósito quando no campeonato francês o jogador eu não lembro o time que estava jogando com o PSG, mas todo mundo sabe, né, da cicatriz que o Donnarumma tem aqui no rosto. Foi nessa temporada, o jogador adversário, sem querer, acertou em cheio ali com os cravos da chuteira o rosto do Donnarumma. Da mesma forma, o Donnarumma foi ali tentar pegar a bola e o pátio estava no lance, a bola estava bem controlada. Não tinha necessidade do Donnarumma chegar realmente, como parece que o Neuer reclamou depois do jogo. Eu não acho que o Neuer possa falar muito, porque ele sabe o gol igual um maluco muitas vezes. Até hoje não aconteceu nada grave, mas uma hora pode acontecer nessa saída do Neuer aí. Que inclusive, apesar de ter feito grandes defesas, também estava louquinho para entregar a paçoca pro PSG, né? E aí, infelizmente, o Musiala se machuca nesse lance. E o Bayern deve ir ao mercado para contratar alguém para essa posição, né? Já que o Thomas Müller vai sair. Eu não sei se caberia ele tentar manter ele por mais uma temporada para suprir a ausência do Musiala por lesão, mas ao que tudo indica, né, foram muito expostos ali de despedida depois do jogo. Ele já tinha tido uma despedida lá na Alemanha depois do final da temporada e agora foi a última partida dele, ao que tudo indica, com a camisa do Bayern. Mais de 700 jogos, mais de 200 gols, ganhou tudo que tinha para ganhar lá no Bayern de Munique. Campeão do mundo também com a seleção alemã, um grande jogador que é Thomas Müller, muito subestimado por sinal. Mas hoje foi dia do PSG, o atual melhor time do mundo, campeão da Champions, que sofreu apenas uma derrota nessa Copa do Mundo de Clubes, que foi para o Botafogo. Lá na fase de grupos, na segunda rodada, o Botafogo conseguiu segurar o ataque do PSG em uma bola do Savarino para o Igor Jesus, contando com desvio no zagueiro, fazer 1-0 e conseguir essa vitória, que vai ficar marcado por muito tempo aí para o Botafogo. Mas quem está aí na semifinal e com chance de ganhar o título é o PSG. Hoje é o melhor time do mundo, não tem discussão. Eu até acho que o elenco do Bayern é melhor. Eu acho que o Bayern teria as melhores opções por posição no titular, né, no time titular e no banco de reservas. Até melhor que o Real Madrid, por exemplo, que está sofrendo muito com lesão. O Bayern está quase todo completo, agora perdeu o Musiala, infelizmente, uma lesão muito grave.
mas é um time muito bom. Eu acho que o elenco do Bayern é melhor que o do PSG, mas o time titular do PSG hoje é o melhor e está jogando melhor do que qualquer um. Isso é indiscutível. É, o Dembélé começou o jogo no banco, voltou de lesão agora, né? Mas fez o gol e caminha aí novamente como favorito para ser o bola de ouro, né? Eu acho que o Nuno Mendes tem que ser considerado assim, mais uma grande partida do lateral esquerdo português. Vitinha também jogando muito, não tem que falar de Vitinha e João Neves. Para mim, o João Neves hoje foi o melhor do meio campo do PSG. O Pátio acabou sendo expulso, o Theo Hernandes entra no segundo tempo para recompor a defesa. O Luiz Henrique tira o Kvaratskhelia, tira o Fábio Ruiz, termina o jogo com dois jogadores a menos porque o Lucas Hernandes também é expulso. Eu falei que o Theo Hernandes entrou, né, o irmão dele, que joga no Milan e está prestes a se transferir para o Al Hilal. Então o Lucas Hernandes entra, é expulso também, o jogo termina ali com o Beraldo e o Marquinhos na zaga. O Bayern chega a marcar duas vezes, mas os gols são anulados. Reclama de dois pênaltis, um juiz marca no campo, mas não foi pênalti e foi no final do jogo já, estava 2-0. Tanto que o Donnarumma fala, pode dar o pênalti, mas depois que bateu o pênalti também acabou o jogo, né? E o pênalti é anulado pelo VAR. O Anthony Taylor é um péssimo árbitro. A gente reclama muito da arbitragem brasileira, mas o Ramon Abateabel, não vou dizer que ele fez uma grande arbitragem contra o Borussia, também teve muito VAR, mas ele não errou. Não errou na arbitragem hoje não. E tanto o Ramon Abateabel quanto o Wilton Pereira Sampaio fizeram uma Copa muito melhor que a do Anthony Taylor, que é fraco demais. É nível Daronco lá na Premier League para mim, o Anthony Taylor. Mas quem não acompanha vai achar que é melhor. Ou quem acompanha, né? Tem gente que baba ovo demais na Premier League, realmente. Bom, no final, mesmo que o Anthony Taylor tenha feito as cagadas dele, que para mim o Lucas Hernandes não deveria ter sido expulso. O PSG não foi prejudicado por isso, com gols de Desiré Doué de canhota, deslocando ali no contrapé do Neuer, né? Era uma bola defensável se o Neuer tivesse posicionado mais pro meio do gol. Como ele estava lá no canto direito, não deu para ele chegar, ele estava no canto esquerdo, quer dizer, não dava para chegar, ele dá uma escorregada tentando se movimentar, né, para buscar a bola, mas não tinha como chegar. Golaço de Desiré Doué e gol também bonito do Dembélé. Como eu disse, um forte candidato à bola de ouro por tudo que jogou na temporada, sendo decisivo em todas as fases do mata-mata da Champions, apesar de não ter marcado gol na final, jogou muito na final também. Talvez não tenha conseguido se destacar muito na seleção ali na Nations, coisa que o Nuno Mendes conseguiu, mas dificilmente um lateral vai ganhar. Então o favorito é o Dembélé e faz um gol importantíssimo na Copa do Mundo de Clubes para tranquilizar o PSG no momento que já estava com um a menos, quer dizer, já estava com dois a menos quando ele marcou o gol, né? Então foi o gol da classificação. Homenageou o Diogo Jota na comemoração, comemorou ele como o Jota costumava comemorar, né, fingindo que estava jogando videogame. Depois o Mbappé também homenageou ele no jogo do Real Madrid, e a gente já pode pular para ele, né? O Bayern de Munique dá adeus à competição e o PSG segue para a semifinal. E o Bayern foi um time que elogiou muito a Copa do Mundo, né? E claramente queria ganhar a competição, mas não é dessa vez, fica para a próxima tentativa aí do Bayern de Munique em 2029, se ele puder participar. Se ele não conseguir um título da Champions nesse período, o que eu acho que é possível que ganhe, né, porque é um time muito forte, ele deve se classificar via ranking, né? O Bayern sempre vai estar bem colocado no ranking da UEFA. Agora falando de Real Madrid e Borussia Dortmund, não teremos nenhum alemão na semifinal. Poderia acontecer um confronto brasileiro de um lado e um alemão de outro, não foi dessa vez. Será um brasileiro contra o inglês e um espanhol contra um francês. Real Madrid 3, Borussia Dortmund 2. O Real Madrid com seus desfalques, com o Rodrigo não recebendo muitos minutos, né? Dessa vez ele até entrou no jogo ali já no finalzinho, né? Faltando 4 minutos mais os acréscimos. Mas ele tem sido bancado, e não bancado como titular, sim bancado e indo para o banco de reservas, aí, decisão do Xabi Alonso. E o Gonçalo Garcia está aproveitando demais aí o momento que ele está tendo, né? Graças ao problema de saúde que o Mbappé teve, a lesão do Endrick, o Gonçalo Garcia fez um grande Mundial de Clubes. Vai fazendo e, ao que tudo indica, ele será titular de novo na semifinal, né? Mesmo com o Mbappé voltando, marcando gol, eu acho que ele vai manter o Gonçalo titular e vai colocar o Mbappé só se precisar. E todo mundo está ansioso para ver o Mbappé jogando contra o PSG, imagino eu, né? Eu pelo menos estou. Vamos ver se vai ter a lei do ex. E mais uma vez, então, ele repetiu a escalação, com o Vinícius Júnior e o Gonçalo Garcia fazendo a dupla mais avançada ali no ataque, e o meio de campo com Arda Güler, Bellingham e Valverde. Tchouaméni, quase um terceiro zagueiro, né?
quase um terceiro zagueiro ou primeiro volante. Depende do momento, se o time está atacando, se está defendendo, enfim. O Real sai na frente com o gol do Gonçalo Garcia aos 20 minutos. Aos 10 minutos, quer dizer. Aos 20 minutos já faz 2-0 com o Fran Garcia. Eles são parentes? Não sei. E o Mbappé faz o gol lá nos acréscimos já, né? Depois que o Borussia faz o primeiro com o Breyer. Falha do Rudiger, cortou muito mal a bola. O Breyer aproveita e faz... Breyer não, né? O Gabriel Breyer. É Breyer. Mas se pronuncia Bayer, eu acho, né? Se pronuncia Bayer. O Guirassy depois faz de pênalti, já depois o golaço do Mbappé, lindo gol de voleio. É isso, o Real Madrid fez 2-0, dominou o jogo parecia ganho. Do nada o Rudiger vacilou nessa tirada de bola da área, o Borussia aproveitou, fez o gol, mas na sequência o Real já fez o terceiro. E aí tem esse pênalti bizarro também do Huijsen, que vem fazendo uma boa Copa até aqui. Ele foi contratado nessa última janela pelo Real, contratado já para disputar a Copa do Mundo, foi destaque lá no Bournemouth na Inglaterra, mas ele acaba sendo expulso e não vai poder jogar a semifinal contra o PSG. E a zaga do Real Madrid tem sido um problema, né? O Alaba machucado, Militão, então é Rudiger e mais um. Vai improvisar o Tchouaméni? Vai trazer alguém da base? O Militão estava no banco, mas ele não está apto a jogar, assim como o Carvajal, que em 2024 jogou muitas vezes de zagueiro porque precisou. Mas ele não está apto a jogar nesse momento, né? Estão no banco de reserva, mas dificilmente vão entrar. Tanto o Militão quanto o Carvajal. Então acredito que ele deva ir com o Tchouaméni improvisado contra o PSG, o que é um problema, né? É um problema. O Tchouaméni estava jogando quase como terceiro zagueiro, mas ele tem que jogar só ele e o Rudiger na zaga. Vamos ver qual será a decisão do Xabi Alonso. E do lado do Borussia, seria uma surpresa o Borussia chegar até a semifinal, né? Ele passou em primeiro lá no grupo dele, o grupo F, que tinha também o Fluminense passou em segundo e se deu muito bem com isso, né? Já tem muita gente fazendo meme, dizendo que o Everaldo previu o futuro, ele já tinha analisado tudo, e por isso que ele não chutou aquela bola contra o Borussia para o Fluminense passar em segundo, e aí pegar um caminho mais fácil, né? Porque o Flamengo, por exemplo, passou em primeiro lugar, aí teve que pegar o Bayern. Se ele não pegasse o Bayern, se o Bayern tivesse passado primeiro e fosse pro outro lado, o Flamengo pegaria o PSG agora, se ele passasse pelo Benfica nas oitavas. Então, ainda assim seria uma chave difícil. Passando do PSG, pegaria Real Madrid depois. O lado direito da chave era muito complicado. Então, o Fluminense escapou desse lado, passando em segundo, e está na semifinal, com grande chance de chegar à final. Porque o Chelsea não é nenhum bicho-papão. Perdeu pro Flamengo na fase de grupos, ganhou do Palmeiras, mas nossa, foi um show do Chelsea, jogou muito melhor, mas quer dizer que o Palmeiras foi mal e o Chelsea aproveitou as falhas do Palmeiras para marcar gol. Então, expectativa de 2 grandes jogos, o atual melhor time do mundo contra o maior time do mundo, PSG versus Real Madrid, e 2 equipes que não tinham tanta expectativa antes da competição. Vocês acham que o Chelsea era um dos favoritos europeus a chegar à final? Não, né? Tanto que muita gente, não era só eu, que achava que o Flamengo poderia passar em primeiro no grupo como passou. E muita gente não achava que o Fluminense seria o brasileiro a chegar mais longe. Claro, a maioria pensou que o Botafogo fosse cair na fase de grupos, não caiu. No grupo da morte lá, mas todo mundo achava que o Fluminense fosse passar da fase de grupos e fosse cair nas oitavas para a Inter. Não, ele passou, jogando muito bem, passou pelo Hilal e agora está aí na semifinal. E eu estou torcendo muito para que represente o Brasil nessa final. Se vai ser contra o PSG, se vai ser contra o Real Madrid, não sei. Acho que o favorito ao título é o PSG pelo que está jogando, mas nunca dá para subestimar o Real Madrid em competição alguma. Real Madrid é Real Madrid. Não dá para subestimar o Chelsea também. Eu estou falando que o Fluminense tem chance, mas o favorito ainda é o Chelsea. E isso, às vezes, é benéfico. Você jogar como o franco atirador, como desafiante. Mas não é tanta diferença não. Seria um 60-40 e no caso de PSG e Real Madrid também eu colocaria 60-40 hoje, 60 para o PSG e 40 para o Real Madrid. Mas como é Real Madrid, a gente tem que botar 50-50 porque não dá, né? É 50-50. E a qualidade do elenco, mesmo desfalcado, ainda é muito forte. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Primeiro se inscreve no canal se não for inscrito, aí você ativa o sininho. Deixe seu comentário aí, qual você acha que vai ser a final, qual a final que você quer ver. Está satisfeito com o resultado da Copa do Mundo até aqui? Acha que vai continuar, vai parar? Foi a primeira e única competição? Eu espero que não, espero que tenha mais, espero que o meu time esteja lá em 2029, ou aqui, né, que pode ser no Brasil. Vamos torcer aí para tudo dar certo. Então, terça-feira, Fluminense e Chelsea, 4 da tarde.
Quarta-feira, 4 da tarde também PSG e Real Madrid. E a grande final no domingo, dia 13 de julho, às 4 da tarde também, lá no estádio MetLife Stadium em New York. E antes de fechar o vídeo, só passar aqui uma informação estatística, né, dos artilheiros da competição. Temos aí o Gonzalo Garcia como o único artilheiro que ainda está na competição. Vai disputar a semifinal com o Real Madrid. Ele tem 4 gols. E mais 2 jogadores, mais 3 jogadores que também marcaram 4 gols, já foram eliminados. Di Maria do Benfica, caiu nas oitavas. O Guirassy caiu agora para o Real nas quartas. E o Marcos Leonardo, que caiu para o Fluminense ontem, fazendo gol também. 4 gols tem esses 4 jogadores. O único que tem a chance de aumentar deles é o Gonçalo. O Musiala marcou 3 gols, infelizmente ele se machucou, nem pôde jogar o segundo tempo. E nessa lesão gravíssima, o Olise ficou com 3 gols também. O Pedro Neto tem 3 e pode aumentar, vai jogar ainda a semifinal contra o Fluminense. E são esses jogadores aí, né? O resto vai ter que fazer muito gol para chegar, né? O Valverde tem 2 gols, o Vinícius Júnior tem 1, o Mbappé tem 1, que marcou hoje. Então são jogadores que vão ter que fazer mais de um gol para buscar artilharia. No momento é do Gonzalo Garcia e ele parece ser o favorito para ficar com a chuteira de ouro da Copa do Mundo. É isso, então eu não consigo ver aqui as estatísticas de assistentes. Deixa eu ver no SofaScore se tem. São vários jogadores empatados também nas assistências. Dos que ainda estão na competição, o Arda Güler é o principal deles, 2 assistências. E ele vai poder dar mais assistência aí, já que o Real Madrid vai jogar contra o PSG na semifinal e pode chegar à final também. O resto já foram eliminados ali, o Olise, Rubem Neves, Coman e o Marcos Acunha. Bem, agora sim, encerrando o vídeo por aqui. Deus abençoe vocês e a gente se vê na terça-feira aqui no canal. Mas segunda tem live também, então se inscreve no canal de lives aí na descrição para não perder lives lá toda segunda e sexta. Nós vamos falar muito mais de Copa do Mundo de Clubes e Campeonato Brasileiro que tá voltando. Valeu!